Ok, pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos todos. Estamos dando início ao nosso webinar, integrando BI em aplicações RadStudio com Yellowfin. Nós temos aqui o Arthur, ele é quem vai conduzir a primeira parte. Então, para falar um pouco da dinâmica, né, do evento, o Arthur, que está aqui comigo, e até, Arthur, quiser testar aí seu microfone, fica à vontade, pode dar uma palavrinha aí, falar um bom dia para o pessoal. Olá, pessoal. Bom dia. Tá me ouvindo, Fernando? Perfeitamente, alto e claro. Então, em termos de dinâmica, o Arthur vai fazer a introdução, todos os conceitos do Yellowfin, como funciona, vai fazer uma visão geral do produto em si, né? Da ferramenta de BI. Depois, nós faremos uma demonstração da integração dela, como é que eu faço, né, rodo ela embutida dentro das suas aplicações RAD, né, como parte da sua aplicação, como parte integral da sua aplicação, né, que é o principal e um dos grandes diferenciais aí da ferramenta, da solução, né, você ter o BI inteiro integrado na sua solução. E ao final, sempre, né, como sempre, uma sessão aí de perguntas e respostas. Mas durante o evento, conforme surjam aí dúvidas ou questões, fiquem à vontade para mandar aí pelo chat, né? Pelo chat, pelo question, se está em português, eu acho que está perguntas mesmo, está questões, pode mandar por aí, que nós vamos ou respondendo ou vamos selecionando para conversar ao final sobre isso, tá certo? Então, Arthur, você quer fazer aí uma introdução breve, e aí a gente vai para a parte da sua apresentação, fique à vontade. Certo, Pedro. Obrigado, Fernando. Bom dia, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês o Yellowfin. A primeira parte da apresentação, a gente vai mostrar os recursos do Yellowfin, para quem não conhece, para quem já conhece. E nos recursos do Yellowfin vai ser apresentado principalmente pela visão do usuário final, o que ele pode fazer, uma interface do Yellowfin diretamente com os menus da Yellowfin, sem estar customizado, e depois uma interface do Yellowfin customizada dentro de uma aplicação e com alguns recursos de Self-Service BI e recursos de integração com inteligência artificial para a criação de alertas, e depois o próprio usuário criando seu relatório. Então, acho que o Fernando pode ajudar, então, a apresentar isso, e assim que terminar essa apresentação, o Fernando vai iniciar também com a apresentação mais técnica da integração. Tudo contigo, Fernando. Perfeito, Arthur, obrigado. Tá? Então, nós vamos para essa introdução ao funcionamento do Yellowfin enquanto BI, enquanto motor, e é a parte mais interessante disso tudo, porque vocês vão ver que ele realmente é muito diferenciado. A gente retorna, já podemos responder algumas perguntas que eventualmente estejam aí, fazemos a parte técnica e no final fechamos com uma outra sessão de perguntas e respostas. Então vamos lá para a apresentação do Arthur. Estou iniciando a partir de agora. Olá, pessoal. Meu nome é Arthur, eu sou da Yellowfin Brasil e vou apresentar para vocês o Yellowfin BI, que é considerado líder em Embedded BI dentro de outro produto ou serviço. O Yellowfin é muito fácil incorporar dentro de outra solução. O layout ele é muito customizável através de HTML ou CSS. Permite a integração com outra aplicação através de Web Services, utilizando SOAP e REST Services, e também a API JavaScript para ser integrado dentro de outro produto. O Yellowfin é focado em dashboards. Esses dashboards podem ser acionados através de botões para ajudar numa tomada de decisão. Ele também tem módulos de monitoramento de dados através impulsionado pela inteligência artificial, o módulo de Signals, que ele permite o envio de alertas automáticos para ter umas ações mais proativas com a solução. Também permite recursos de storytelling para o próprio usuário final desenvolver o seu conteúdo. Muitos usuários precisam de uma explicação de uma determinada análise e muitas análises elas são realizadas, um assunto envolve mais de um dashboard, mais de um gráfico para ajudar os usuários a uma tomada de decisão. E temos também o Yellowfin Present, que é um slideshow muito parecido com o PowerPoint, mas no Yellowfin ele é muito mais interativo porque ele vai estar rodando em real time. Também temos recursos de preparação de dados,
onde é possível o usuário desenvolver essa solução de ETL, muito simples no Yellowfin. O diferencial do Yellowfin é que ele é simples, ele é fácil, ele é interativo e ele é visual, simplesmente arrastando e soltando, criando seu próprio fluxo de trabalho. Além disso, o Yellowfin tem também uma arquitetura muito poderosa, uma roda totalmente integrada, 100% web, e pode ser instalado on-premise localmente, ou também na sua própria nuvem, na Amazon, Azure, da Google ou da Oracle. O Yellowfin também permite acessos a diversos bancos de dados relacionais, bancos de dados analíticos. Utiliza uma arquitetura aberta e independente, não tem um banco de dados proprietário, não deixa a sua solução bloqueada num único ambiente, e também tem um recurso multi-tenancy ou multi-inquilino, principalmente para empresas de software que deseja publicar uma solução de BI, onde várias empresas vão acessar o mesmo dashboard, mas cada empresa vai acessar o seu próprio banco de dados. Então o Yellowfin identifica, através do login do usuário, ele sabe qual é a empresa e qual é o banco de dados que vai apresentar aquela solução. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, o usuário navegando no Yellowfin e seguindo o perfil do usuário final. Esse servidor que eu estou acessando, ele está com o logo da Yellowfin, os menus da Yellowfin, não está customizado o layout, mas tem alguns painéis aqui que eu vou mostrar alguns recursos que o Yellowfin é possível desenvolver. Então, esse primeiro painel aqui, a integração com imagens é muito forte. Nós temos aqui também o Signals gerando esses alertas automáticos. Nós temos aqui um outro painel na área da saúde. Nós temos um outro painel aqui na área financeira, com gráficos e também esse outro formato de tabela para aquele usuário mais operacional. Uma outra interface aqui de um outro painel. Aqui temos um outro exemplo de painel também. E eu vou mostrar para vocês aqui esse outro servidor, onde ele está já customizado, né? O layout já está totalmente customizado, e o usuário, conforme o login do usuário, ele vai apresentar os dados com esse recurso multi-tenant. Então, esse usuário aqui, como se fosse um diretor que está gerenciando várias empresas, ele vai se logar nessa empresa aqui, Sans Club, para ver a performance da empresa. Entrando no servidor, ele mostra esse primeiro conjunto de painéis, os fios foram colocados na parte de cima, nós temos aqui alguns gráficos, alguns botões. É interessante, o Yellowfin permite o recurso de Drill Through. Se eu clicar na loja 6514, ele vai detalhar as informações somente da loja 6514. E o Yellowfin também é integrado, como ele tem um recurso de write back, ele está conectado numa base de dados em real time, pode ser numa base relacional ou até numa base intermediária para fazer esses recursos de criar um novo registro ou deletar um registro. Aqui nós temos o Signals, clicando em cima desse alerta, ele vai abrir uma tela, um pop-up, onde vai detalhar esse alerta. Então aqui teve um alerta dizendo que houve um aumento na vendas nesse período. Existe o slider para poder navegar nesse período e analisar outras métricas em outros períodos. É possível comparar isso e relacionar, por exemplo, com o custo. Então, estou relacionando aqui as vendas com os custos. É possível inserir um comentário para fazer o compartilhamento dessa análise com outros usuários, um gráfico de relevância dessa análise. E o Yellowfin Signals cria uma análise, uma explicação descritiva do que aconteceu nesse período para ajudar a entender essa ocorrência. Então, ele gera essas explicações aqui com diversas outras métricas através do tempo, outras dimensões com subcategorias, produtos, e o usuário ele pode também criar as ações para compartilhar isso junto do seu time de usuários. Além disso, o Yellowfin também tem os recursos de storytelling. Nos recursos de storytelling nós temos o story, e nos stories o próprio usuário ele vai conseguir desenvolver umas explicações do que está acontecendo nas suas análises, de uma forma mais fácil para os usuários poderem entender. Então, por exemplo, aqui houve um aumento de 303% em outubro nessa bebida. E aqui está explicando, o usuário ele digitou o texto aqui de forma muito fácil, dizendo por que houve esse aumento de vendas. Na realidade, esse aumento de vendas
em outubro aconteceu porque o nome dessa bebida é o mesmo nome do personagem do filme Game of Thrones, então por isso que teve um crescimento muito grande. Aqui eu já tenho um filtro com esse período, eu tenho mais informações sobre uma campanha que foi lançada, e um outro gráfico comparando com outras bebidas, e também se a empresa tem um outro software de BI, e o Yellowfin permite, o Yellowfin História, permite a integração do Tableau, do Power BI e do ClickView. Também permite a integração e o compartilhamento dessa análise com os outros usuários, inserindo uma conversa, inserindo um comentário, inserindo um arquivo anexo, uma imagem, uma outra análise, e também a criação de tarefas dentro da equipe para ajudar numa tomada de decisão. Então, a gente consegue inserir os destinatários que vão acompanhar essa tarefa e determinar um prazo para ser concluída essa tarefa. Dentro da solução do BI também permite essa solução de self-service análise, onde o próprio usuário, né, tendo acesso, ele vai poder fazer perguntas de forma simples. O Yellowfin tem o NLQ, que são perguntas guiadas, onde o usuário pode fazer perguntas sobre exibir, listar, contar, top N, top 5, e fazer as análises. Eu vou fazer uma análise mais simples, exibir as métricas, as vendas por categoria em um determinado período de tempo, hoje, ontem, vou pegar todas as datas. Então, ele está fazendo a pergunta. Então, o diferencial do Yellowfin, dessa pergunta guiada, comparado com os outros produtos, é que o usuário não precisa conhecer a estrutura da pergunta e não precisa conhecer a estrutura do banco de dados. Ele vai ter essa interface guiada de forma fácil. Ele pode criar essa análise gráfica e também no formato de tabela, e adicionar essa análise a um novo painel, a uma história, ou fazer uma apresentação. A aplicação do Yellowfin também permite que vocês consigam integrar dentro da aplicação do BI o recurso que o próprio usuário vai poder criar o seu relatório, criar o seu painel, criar a sua história. Então, vamos supor aqui que o usuário está acessando essa aplicação, integrado com a aplicação de vocês, e o próprio usuário lá vai criar o relatório. Então, essa aqui é a interface de desenvolvimento também dentro do navegador web, não precisa de nenhum produto adicional. Então, aqui essa interface de desenvolvimento é muito simples. Eu vou pegar aqui o ano aqui e vou gerar uma análise de vendas, as vendas por ano nessa empresa de bebida. Ele gerou ali as análises, é possível colocar aqui os totais, a soma para todos os anos, então são vários anos de venda, e a próxima etapa é o gráfico, e no gráfico o Yellowfin ele gera essas informações e também tem um gerador de gráfico automático, onde o próprio usuário arrasta essas informações, ele cria o seu gráfico automático. Se quiser trocar o tipo de gráfico, que eu tenho um gráfico de barra, gráfico de combinação, gráfico de mapas. Eu vou pegar aqui um gráfico de pizza, simplesmente para trocar essa análise. Depois o usuário ele pode publicar, ele pode salvar, ele pode acrescentar isso num painel, e depois disso ele pode também usar os recursos de Yellowfin de exportação para PDF, Excel, e compartilhamento, né, distribuição, isso de como uma tarefa, ou armazenar isso num FTP, ou enviar e-mail com um anexo em PDF, ou também a partir de um alerta para ajudar a distribuir essa informação. Era isso. Muito obrigado, pessoal. Ok, então aí tivemos uma visão geral, né, do funcionamento da ferramenta de BI em si, né, do Yellowfin. Deixa eu dar uma olhada aqui se nós temos perguntas. Nesse momento me parece que não. Pessoal, qualquer pergunta aí que quiserem enviar, nós já podemos respondendo nesse momento, né, ou seguimos para a seguinte parte, que é a integração dele com a sua aplicação, né, através do RadStudio. Não sei, Arthur, se algo que você queira comentar aí adicional ao que você apresentou, por favor. Tranquilo, Fernando, pode dar continuidade. Tá bom.
Então, pelo que eu estou vendo aqui, não apenas aqui, acho que Freire perguntou, estava com alguma dificuldade com o áudio. Freire, talvez. Ele acabou de dizer que voltou na. Ok. Eventualmente ocorre alguma pequena instabilidade, né? Bom, eu vou alternar aqui então. Eu vou alternar aqui para a nossa segunda parte desse webinar, que é a integração do Yellowfin, agora embutido dentro do RADStudio, né, de aplicações feitas em RADStudio. Lembrando que isso que nós vamos ver, eu estou focando aqui mais em aplicações multiplataforma, com o FMX, mas exatamente a mesma metodologia, ela vai funcionar tal qual para VCL, né, igualzinho, e vai funcionar também, na verdade, para qualquer tipo de aplicação do Delphi, do RAD, né, ou C++. Esse é o ponto que eu queria comentar. A integração em si, o que nós vamos ver via, preferencialmente vai estar em Delphi, FireMonkey, mas é válido para VCL, naturalmente, e é válido também para C++, para quem não está em Objective Pascal, está em C++, não está no Delphi, está em C++, tudo isso é 100% igual, tá? São os mesmos recursos, mesmas capacidades, tá ok? Então vamos lá para a segunda parte deste webinar e a gente já retorna ao vivo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina e meu objetivo hoje é mostrar como podemos integrar o Yellowfin a nossas aplicações RADStudio, sejam elas desktop, mobile ou web. Bem, iniciando pelo Yellowfin, apenas para colocar em contexto, né, o Yellowfin é uma ferramenta de BI completíssima comparada às principais ferramentas de BI do mercado, mas com um grande diferencial. E esse talvez seja o principal fator que leva a uma empresa à adoção do Yellowfin. O Yellowfin é uma ferramenta de BI que você vai, na verdade, embutir em sua aplicação. Bom, como isso? Bem, obviamente, você vai distribuir o motor, né, a ferramenta do BI normalmente, ele tem uma instalação. Nós vamos ver aqui que também é possível a utilização de Docker. Eu estou usando o Docker aqui para fins de desenvolvimento, é muito mais fácil para desenvolvimento, né? E ele pode ser acessado também através de browser, dashboards normal, como qualquer BI, mas o grande diferencial é que você pode embutir os relatórios, os dashboards do Yellowfin diretamente na sua aplicação de maneira totalmente transparente, no formato white label, ou seja, o seu usuário final ele enxerga um dashboard ali ao clicar de um botão na sua aplicação, ao virar de uma guia, um dashboard de análise, um relatório extremamente complexo, com dados em tempo real, sendo consultados ali da sua base de dados, mas totalmente integrado na sua aplicação, de maneira transparente para o usuário. Ele não sabe que aquilo está, na verdade, acessando uma ferramenta externa. Na verdade, ele aparece ali totalmente embutido na sua aplicação de maneira transparente. Esse é o grande diferencial, eu creio, do Yellowfin. Tá? E meu objetivo aqui hoje é mostrar como essa integração pode ser feita. Bom, o primeiro passo é que você, obviamente, ter uma instância do Yellowfin disponível. Né? Para isso, lá no site do Yellowfin, você vai encontrar um trial disponível, mas vai gerar uma licença para você de teste. Né? Mas existem algumas formas de instalação. A instalação tradicional, local, né? Eu posso também instalar em nuvem, não tem problema nenhum. Mas provavelmente para desenvolvimento o mais adequado é a utilização do formato em container. Né? Então, a própria Yellowfin disponibiliza lá no Docker Hub um container, né, oficial do Yellowfin, com uma versão de demonstração, com uma base de dados já de testes, né, integrada, alguns dashboards e relatórios já prontos para que você possa compreender o funcionamento e as capacidades do Yellowfin. Né? E para isso, basicamente, tendo o Docker instalado, né, depois todos esses links vão estar disponíveis para vocês, não se preocupem, né? Mas tendo o Docker instalado, nada mais do que você precisa executar, né, o comandinho do Docker para a construção de um novo container e carga de um novo container. Aqui a gente está usando a porta 9999 para expor o Yellowfin, né, através do Docker. E aí,
com esse Docker no ar, se eu venho para o browser, eu já tenho acesso aos painéis tanto de administração quanto os exemplos que acompanham essa imagem Docker do Yellowfin. Tá? Então, o deploy via Docker talvez seja provavelmente o mais indicado aí, principalmente para quem está pensando em desenvolvimento. Tá? Uma vez instalado, então, apenas para contextualizar, está aqui, né, o Docker Desktop em execução, e aqui está o container do Yellowfin também em execução. Então, com esse cara aqui carregado, né, e ativo, eu venho aqui para o painel de controle do Yellowfin. Se a gente, para que fique mais claro, né, vou começar aqui do início, vou fazer um logout. Isso é o que você vai ver, né, quando você acessar o localhost lá na porta que a gente determinou, né? E aí nós vamos fazer aqui o login. Esse é o usuário padrão que vem, tá? Depois, obviamente, você pode criar usuários, etc. Ele vai dar sempre uma mensagem, que essa licença não é para revenda, né? Não é para oficial, ela é só de teste. E aí ele já traz inicialmente para alguns dashboards, ele vai exibir alguns dashboards. Nós vamos ver esses dashboards integrados lá à nossa aplicação, como seja extremamente rico, né? Com filtros, né, em tempo real, e esses filtros eles estão acessíveis ao usuário final, então lá na sua aplicação ele também vai ter acesso aos filtros para fazer a exibição de dados conforme ele necessita, ou olhando para um conjunto de dados que ele queira. Né? Você tem tudo aqui vivo. Eu posso fazer filtros de maneira visual. Né? Então é extremamente poderoso. Tá? A gente pode também navegar aqui, por exemplo, pelos relatórios, né, que estão disponíveis. Então, por exemplo, vamos pegar aqui no Data Source SkyTeam, que esse vem de exemplo, né? E aí a gente pode escolher aqui um dos relatórios, executá-lo. Ele vai, nesse caso, está apresentando um gráfico com um grid, né? Tudo aqui é extremamente dinâmico, tem filtro por coluna, etc. Né? Alguns relatórios vão apresentar filtros em tempo real. Bem, e nosso objetivo, então, é fazer, exibir isso. Né? Ele tem outros N poderes, né? E aí existem apresentações completas do próprio Yellowfin que vocês podem assistir. Por exemplo, eu posso criar histórias com os dados para apresentar os dados, eu posso criar uma apresentação como PowerPoint com dados para fazer uma apresentação, por exemplo, relativa a finanças, números, o que seja, né? Além das views, dos reportes, etc. Tá? Bem, então, basicamente, né, você tem dashboards, você tem os relatórios, né, os quais você pode construir, né, então tudo de maneira visual, a construção desses relatórios sempre ocorre de maneira visual. E o que nós vamos fazer é embutir esses, ou mostrar como que eu exibo isso a partir da minha aplicação, né, na versão embutida do Yellowfin. Tá? Bom, para a integração, existem basicamente duas possibilidades. Né? Uma delas é a API através do protocolo SOAP. Né? Então, Web Service, que é que nós estamos usando, e já vou explicar o porquê. E ele tem dois grandes grupos, né? O de relatórios e administração. Você pode criar usuário, etc. Você pode administrar todo o Yellowfin através desses Web Services, além da execução dos dashboards e dos relatórios. Né? Então, obviamente, isso tudo está documentado. Você tem acesso aos WSDLs para fazer a importação na sua aplicação. Então, eu simplesmente vou lá no wizard do Hive e faço a importação do WSDL. A gente já vai ver isso em detalhes. Mas também existe uma API REST. Então, uma outra forma de integração é através da API REST. Essa API REST ela é mais recente. Então, ela ainda não possui todos os recursos que estão disponíveis na integração via SOAP, mas vai possuir aí em um momento aí adiante, né, brevemente. Então, nesse momento, né, eu acredito que a melhor escolha é ser SOAP, porque ela está mais completa, mas muito rapidamente essa API REST vai estará também completa, e aí você pode trabalhar também diretamente com REST, caso essa seja a sua preferência. Né? Então, ela é totalmente documentada, como vocês podem ver, todos os detalhes, né? Simplesmente consultar aí a documentação, integração REST padrão ou integração SOAP padrão. Tá certo? Bem, vamos passar aqui para o Hive.
uma parte, esses exemplos que eu vou mostrar, uma parte deles, vocês, naturalmente a gente vai colocar aqui depois todos os links, mas uma parte deles está disponível aqui nesse GitHub, tá? Para baixar. É basicamente o que nós vamos estar mostrando aqui hoje, mais alguns detalhes que a gente estava aqui elaborando. Então, passando aqui para o RAD, adicionalmente, antes da gente entrar em código, né? Existe um guia que nós traduzimos, tá, para português. Esse guia é um guia de início rápido. Então, como é que eu baixo, instalo, nesse caso aqui ele está usando o Docker, como é que eu pego ali os exemplos, como é que eu inicializo, né, o servidor, e aí os principais links, tá, sobre o Elofim, sobre a integração dele com o RAD. Então, esse PDF vai ser disponibilizado aí também durante o webinar para vocês. Isso vai facilitar um pouco aí a vida, né? Tem tudo integrado num PDF único. Tá? Muito bem. Então a gente está aqui na interface do RAD, né? RAD Studio 12. E esses dois exemplos são os que estão lá disponíveis no GitHub. Eu acabei criando um cara aqui que eu fiz para mobile, mas principalmente, não o fato dele estar rodando no mobile, mas principalmente para mostrar a integração, digamos, de uma maneira bem direta, bem simples, né? Porque aqui, e obviamente do jeito que você não deve fazer, eu só queria demonstrar nesse cara aqui o quão simples é a integração. Então, nesse exemplo, nós vamos encontrar um trabalho mais elaborado de integração, usando todas as APIs, pegando ali a lista de relatórios disponíveis, exibindo, deixando o usuário preencher os parâmetros, executando, etc. Depois, nesse mobile, eu fiz algo bem direto, que é simplesmente ali dando o 101, né, o beabá da integração com o Web Services do Yellowfin, tá bom? Então vamos explorar esse exemplo aqui do FireMonkey, tá? O VCL é basicamente o mesmo, né? Mas a gente vai explorar esse aqui, feito com o FireMonkey, né? Todos os recursos que a gente vê aqui vão funcionar igual, tal qual no VCL, tá? Eles só estão construídos de maneira um pouquinho diferente, mas exatamente a mesma codificação serve para os dois, tá? Então o que nós temos aqui? Além do projeto em si, né? O que realmente importa está aqui nessa pasta, que são os web services, que foram importados através ali do wizard do RAD de importação do web service, né? Além da construção de alguns recursos adicionais, por exemplo, alguns class helpers, declaração de constantes, valores defaults, para simplificar ou para tornar mais organizada essa integração, né? Para tornar mais fácil de manter essa integração conforme o web service vai evoluindo, tá? Mas o que nos importa realmente, são esses caras, né, que foram importados através do wizard do RAD, né, que importa o web service. O mesmo para esse cara aqui, né? Eles são os caras principais. O restante aqui são facilitadores ou uma boa organização de código, por exemplo, aqui, né, os métodos que efetivamente sua aplicação vai utilizar, né, para atualização de senha, para capturar uma sessão ali do usuário, né, para fazer o single sign-on e executar um dashboard, para executar um relatório. Então, isso está simplificado através dessas classes, né, evitando duplicação de código, mas é tudo bastante simples, é basicamente uma importação e utilização de um web service. Tá? Bom, essa aplicação, ela nada mais é do que um grande dashboard, né? Onde você pode configurar os seus dados de conexão e então listar os relatórios que estão disponíveis, né? Eu diria que o principal unit aqui para vocês observarem é esse cara aqui, é onde os relatórios vão ser efetivamente listados e exibidos, né? Ele permite duas formas de exibição, e eu vou executar esse cara aqui, né, para vocês verem. Ele permite duas formas. Basicamente, eu posso, qualquer relatório, exportar ele diretamente em HTML, em PDF, etc. Mas eu posso também executá-lo no modo dinâmico. No modo dinâmico, aí ele permite que eu navegue no web service, no report, ou no dashboard, como se eu estivesse numa interface browser. Na verdade, ele está plotando isso num browser embutido na sua aplicação, né? Bom, aqui eu tenho um teste de conexão, tá? Nada mais do que o endereço aqui local do Docker, né? Está no localhost, nessa porta, usuário, tá? E aí nós temos aqui relatórios. Então, podemos navegar pelos relatórios, né? Posso executar o modo
estático ou interativo, né? O interativo, obviamente, é sempre o mais legal, porque ele vai exibir ele de maneira que o usuário possa interagir com o gráfico, né? Então, isso que nós estamos vendo aqui, ó, é o resultado, né, via web service daquele gráfico lá do Yellowfin, daquele relatório, daquele report, integrado dentro da sua aplicação, com todos os recursos, né? Se o usuário quiser editar o relatório aqui, ele pode aplicar filtros, por exemplo, né? Favoritar, e por aí vai, né? Vamos ver nesse cara aqui, não sei se ele tem algum filtro programado, não tem. Mas se tiver, ele exibe aqui o filtro para você e eu posso reexecutar o relatório, né? Aqui eu posso exportar, posso compartilhar o relatório, eu posso fazer um stream do relatório, um broadcast, ele gera uma URL dinâmica que eu posso passar para alguém olhar esse relatório, por exemplo, junto comigo. Olha aí o relatório com o resultado que está dando. Eu passo esse broadcast para o cara e ele pode olhar esse relatório lá na máquina dele, por exemplo, através de uma URL. Tá? Posso fazer anotações no relatório e por aí vai. Então, esse cara aqui, o que ele faz? Ó, ele navega, né? Até tem alguns favoritos aqui selecionados, né? Esse performance por região, que é um que eu vou utilizar depois, e esse cara aqui também. Né? Então, todos eles diretamente lá da máquina, né, do Yellowfin, do motor, do serviço do Yellowfin para dentro da sua aplicação. Tá? Esse é o que eu acho que eu separei, tinha filtros. Né? Então, todo filtro que você define no relatório, eu consigo exibir aqui dinamicamente para que o seu usuário possa utilizar os filtros ou dessa forma que está aqui, né? Aqui na lateral esquerda. Então, isso é a integração, né, do Yellowfin em uma aplicação FireMonkey. Né? O mesmo, de novo, né, é válido lá para VCL. Então, esse cara, né, ele foi construído, aqui você tem uma interface com o web browser, né, e é onde o resultado desses web services é exibido, né, no formato, obviamente, HTML dentro do web browser. Okay? Então, este exemplo aqui de integração estará disponível. Né? A mesma coisa vale para o VCL. Tá? E aqui nesse cara, nesse mobile, eu queria destacar alguns pontos. Né? Bom, primeiro, é uma aplicação tradicional mobile, né? Eu vou mostrar depois ela executando aqui no meu no Android, obviamente. Nesse caso aqui, né? Comparando para Android, mas inicialmente eu vou rodar ela aqui no Windows, tá? Só para mostrar aqui a dinâmica. Né? E o que nós temos aqui? Algo muito simples, extremamente simples, com o objetivo de ser simples, na verdade, né? Que é a forma mais básica, mais realmente inicial de se fazer uma integração para que fique compreensível. Né? E os dados estão todos aí da maneira que você não deve fazer, fixos, né? Mas é para realmente mostrar o fluxo básico de uma integração. Né? Então, aqui eu estou escolhendo aleatoriamente um relatório, cada relatório tem seu ID. Né? Então, aqui eu estou escolhendo esse ID de relatório, um qualquer que eu peguei ali. Né? No caso da URL, eu estou usando o IP externo da minha máquina para que o celular tenha visibilidade da instância do Yellowfin, né? Porque ele está rodando ali no Docker local. Esta é a URL de serviço, da parte de administração, que é onde eu vou fazer o login. Né? E essa é a URL para que você faça, com alguns detalhes a mais de configuração aqui, por exemplo, parâmetros que estão sendo passados, né, para o Yellowfin, né? Mas basicamente esta é a URL que nós vamos utilizar para a consulta, a execução de um relatório. Né? Bom, como é que a brincadeira funciona? Simplesmente eu estou usando, veja que é a versão mais simplificada, né? Eu estou usando aquele web service de administração, né? E através dele, então a gente vai instanciar aquele web service, né, baseado na minha URL, certo? No serviço de administração. Vamos construir os parâmetros, né? Então, aqui, criando a classe de Administration Service Request, passando todos os parâmetros para eles, são os parâmetros default que vêm nesta instância do Yellowfin de teste do Docker. Tá? Fazemos a execução, então, dessa chamada SOAP, a qual vai me dar um Session ID. Né? Com base nesse Session ID, nós vamos compor a URL de consulta ao relatório lá do Yellowfin e vamos navegar no nosso browser para essa URL. Basicamente, essa é a forma de integração, obviamente, né? Fazendo um beabá de como a brincadeira funciona.
Então, se nós executarmos esse cara inicialmente aqui no Windows, que está selecionado aqui, ó, e fizer aqui um refresh, ele vai trazer um dos relatórios que eu selecionei, né? Nada mais do que vai exibi-lo, né? E aí, de novo, né? Tudo é dinâmico, até poderia editar o relatório, eu posso reordenar, eu posso formatar, etc. Eu posso exportá-lo em vários formatos, né? Mas agora vamos rodar esse cara aqui no celular. Então, para isso, eu vou compartilhar a tela do celular aqui com vocês através do Screen Copy. Porém, nós precisamos colocar aquele cara chamado famoso cabo, porque dizem que não funciona se você não conectar o celular no Windows, né? Então vamos lá. Estou conectando aqui. Agora sim. E aí ele vai compartilhar a tela do smartphone. Ó. Aqui são alguns exemplos, né, criados com o RAD. Esse último aqui é esse exemplo aí do Yellowfin executando aqui diretamente no smartphone. Ó. A gente vai fazer um refresh, ele vai exibir aquela mesma mensagenzinha. E aí vai exibir o gráfico para a gente a partir da aplicação no celular. Tá? Então, isso, né, isso torna todo o Yellowfin, todos os recursos que você encontrar aqui, ó, tudo, né? Sistematicamente tudo, inclusive os dashboards. Né? Se a gente voltar para o dashboard, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui para a minha aplicação do FireMonkey aqui, principal, e executá-lo novamente, ver aqui para o single sign-on, eu vou ter exatamente aquele dashboard integrado à minha aplicação. Vou dar um refresh aqui. Tá lá. Tá? Totalmente integrado no meu projeto, de maneira transparente para o meu usuário. Então é algo realmente muito, muito interessante, que vai enriquecer demais a aplicação. Tá? Então, fazendo um resumo, né, do que a gente viu. O Yellowfin é uma ferramenta de BI extremamente poderosa. Né? Muito provavelmente o grande diferencial é o fato de você poder embutir esse cara em seu projeto, distribuir seu projeto com o Yellowfin integrado. Para a integração, podemos fazer uma instalação tradicional. Normalmente no cliente final vai ser uma instalação tradicional. Né? Não que não possa ser distribuído com Docker, pode, claro. Mas para desenvolvimento, você tem a opção do Docker, então facílimo de instalar e sair brincando aí com ele, um trial de 30 dias, acredito que essa é a duração do trial. Né? Os exemplos, então, de integração, né, estão nesse GitHub, a gente vai compartilhar os links. Na verdade, nós vamos compartilhar um PDF que tem uma soma de todos esses links aqui e os tutoriais para vocês. Tá? A integração ou via SOAP ou via REST. Nesse momento, eu diria que a alternativa melhor é a integração via SOAP para execução dos relatórios e dashboards principalmente. Ok? Então era isso. Essa era a ideia, demonstrar como é possível essa integração acontecer. Né? Esses exemplos também já estão lá disponíveis. Eu vou disponibilizar esse daqui também do mobile, que é simples, mas dá uma noção clara de como a integração funciona. E, obviamente, precisando, a gente fica à disposição de vocês para qualquer dúvida ou uma demonstração mais aprofundada e etc. Ok? Pessoal, é isso. Muito obrigado. E eu acredito que agora a gente vai ter uma sessão aí de perguntas e respostas ao vivo. Ok. Estamos de volta. Então, eu vou alternar aqui a tela e vou trazer aqui junto comigo o Arthur. O Arthur pode abrir aí o seu microfone, fique à vontade. Deixa eu compartilhar aqui novamente a minha tela. Um segundo. Olá, pessoal. Arthur aí. Tudo bem, Arthur? Como é que você está? Eu vou só colocar aqui na tela os nossos contatos, né? Um segundinho.
E nós podemos ir aí para as perguntas. Inclusive, acredito, Arthur, que essas que até algumas já foram aí respondidas, mas a gente poderia, talvez, passar por elas, né? Exato. Para que todo mundo possa, possa ver. Eu acho que você já tem a tela aí agora ou não? Sim, está na minha tela, eu posso comentar. A Perfeito. primeira Vai lá. questão... Oi? Vai lá. Segue em frente. A primeira questão que nós recebemos aqui, e pessoal, eu fico também à disposição aí para responder mais perguntas, quem tiver mais dúvidas, a gente está aqui mais alguns minutos para responder. Então, a primeira questão foi a questão sobre a integração do Yellowfin com o IA, inteligência artificial. Então, o recurso mais poderoso do Yellowfin é o Signals com IA. Ele já tem um IA embarcado, e o Signals ele vai gerar os alertas automaticamente, né? Isso pode ser apresentado dentro da aplicação de vocês, pode ter um frame lá dentro da aplicação de vocês, onde o Signals ele vai estar apresentando esses alertas. Como é que funciona isso? A empresa, vocês precisam apenas, o usuário, né, o administrador do BI, ele precisa apenas indicar, selecionar, configurar, né? Fazer o setup de quais as métricas, quais são os indicadores que vão ser monitorados. E o Yellowfin vai gerar, em cima desses indicadores a serem monitorados, ele vai gerar os alertas. Quando vocês fazem esse setup, vocês têm que indicar também qual o tipo de análise que vai ser necessária em cima desse indicador. Então, ele tem uma série de indicadores, se é tendência, se é uma anomalia, se é um pico, se é uma queda. E aí, por exemplo, nesse pico ou na queda, vocês têm que estipular a porcentagem, 1% a mais, 10% a mais, e automaticamente o Yellowfin vai gerar os gráficos de análise, colocando todas essas métricas e gerando análises comparando com todas as dimensões do banco de dados. Então, isso, vamos dizer assim, soma na aplicação de vocês uma solução proativa. Então, vocês não precisam desenvolver, perder tempo verificando o que está acontecendo. Então, o Yellowfin fornece para vocês essa solução proativa para o usuário final verificar o que está acontecendo. E aí, quando ele recebe esse alerta, ele pode compartilhar, ele pode discutir, ele pode pegar esse alerta e colocar numa história para digitar lá e compartilhar com o seu time para tomar uma decisão. Tudo isso pode ser incorporado através desse recurso de inteligência artificial que o Yellowfin tem com Signals. O Yellowfin também tem o Assisted Insights, que ele vai gerar gráficos e relatórios automáticos, e vocês simplesmente vão clicando, por exemplo, vocês têm lá um dashboard que tem um gráfico de vendas por país, né? Vamos supor um gráfico que mostra todos os países com a quantidade, aí vocês clicam em determinados países e ele vai gerar, e vocês pedem, eu quero comparar o Brasil com a Argentina, então automaticamente o Yellowfin vai criar uma série de análises comparando aqueles dois países. Ou vocês também podem clicar num gráfico de vendas por ano, né, o ano de 2024, 2023, e aí vocês, olha, eu quero comparar o ano de 2024 com 2023, e o Yellowfin vai gerar uma série de gráficos automáticos comparando aquelas vendas através de todas as dimensões da aplicação de vocês, e depois vocês podem escolher, eu gostei dessa análise que o Yellowfin criou, gostei dessa, e vocês podem compartilhar a análise, pode pegar essa análise, editar a análise e colocar isso dentro de uma nova aplicação. Então, esse recurso de automação do Yellowfin com inteligência artificial, ela é muito poderosa, e nas próximas versões do Yellowfin, a gente vai estar integrando também no Yellowfin uma espécie de questões utilizando o chat GPT para a criação automática das análises utilizando inteligência artificial. A outra pergunta que nós tivemos aqui também, se é necessário um banco de dados online, ou ele pode ser analisado depois. Então, hoje no Brasil, a maioria das empresas que têm sistema de gestão utilizam as análises do Yellowfin em real-time. O Yellowfin permite, né, que vocês, junto com aplicações em Delphi ou qualquer outra aplicação, consigam fazer isso em real-time. A gente tem no Brasil hoje nos últimos 25 anos, né, toda a indústria brasileira de softwares, principalmente de desenvolvimento de sistemas de gestão, ela ficou baseada em
muitas aplicações em Delphi, muitas aplicações em VB, e na arquitetura cliente-servidor. Isso existe no mercado ainda, o nosso mercado brasileiro ainda utiliza essas plataformas, a maioria das empresas utilizam ainda, muitas empresas utilizam, e esse ambiente cliente-servidor, o Yellowfin permite esse acesso on-premise, junto com a aplicação de vocês. O Yellowfin também tem o setup install, silent install, que permite que vocês integrem a instalação da aplicação de vocês junto com o Yellowfin. Então, se a empresa de software tem representantes, distribuidores, ela pode entregar para o distribuidor um pacote onde o distribuidor vai rodar install e ele automaticamente instala a aplicação de vocês, instala o Yellowfin no ambiente cliente-servidor e aí permite o acesso em real-time. Tudo isso eu estava dizendo que o Yellowfin permite o acesso real-time, mas as melhores práticas do BI, se vocês têm um volume muito grande de dados, então é recomendável criar um banco de dados analítico, criar um banco de dados separado só para o BI. E aí existem técnicas de modelagem, uma série de coisas que é necessário fazer. Então, respondendo a pergunta, permite o acesso ao real-time e permite também acessar os bancos de dados depois, num banco de dados do BI. Outra pergunta é, eu consigo fazer joins entre tabelas de banco de dados diferentes? Sim, é possível. É possível de duas formas. No momento que criar o dataset, é como se fosse uma view criando lá e dentro desse dataset apontar para um banco de dados e apontar para o outro banco de dados. E ela vai criar uma view única de dois bancos de dados diferentes. E em cima dessa view vocês podem criar suas análises, seus relatórios. E a outra forma é dentro do próprio desenvolvedor, no momento da criação do gráfico ou da tabela, existe a opção lá de subquery, onde na primeira query ele vai pegar o primeiro banco de dados e na segunda query ou segunda coluna, ou o segundo objeto dentro do gráfico de vocês, ele vai pegar um outro banco de dados da segunda query. Então é possível fazer também, acessar bancos de dados diferentes ou na view ou dentro do próprio relatório gráfico. Teve uma pergunta que eu não entendi muito bem, eu acho que o Fernando pode me ajudar. A intenção é apenas exportar os dados relevantes à análise, que talvez poderia ter sido feito enviado para o arquivo de dados no formato suportado, ou então o servidor replicado. Eu não entendi bem essa pergunta, Fernando. Eu não sei se eu entendi também, o Gladson. Tudo bem, Gladson? Se você quiser mandar de novo aqui em uma outra formato, não sei se você está se referindo ao banco de dados, com a origem dos dados, ou ao resultado do Yellowfin, porque a ideia, do ponto de vista do Yellowfin, é que tudo seja ali live, né? Obviamente você pode exportar qualquer relatório, mas dado, enfim, a informação, considerando que ela está olhando para um banco que está em produção, eventualmente, né, de URP, esse dado ele vai estar possivelmente velho no minuto seguinte. Então, a exportação é ok, mas deixa eu ver, acho que ele completou aqui. Ó, não quero exportar um banco de dados de produção, está tudo, apenas dados relevantes. Tá. O que ele está querendo dizer é o seguinte: imagina que eu tenho, mas para análise, né? Imagina que eu tenho um dado de produção, um banco de produção, e ele quer entregar para o Yellowfin uma parte desse banco, ele não quer entregar o todo. Não sei, talvez o caminho seja uma criação ali de views, por exemplo, no banco de dados, e entregar uma parte via views, certo? Sim, eu entendi. Sim, Gladson, essa é vamos dizer, a recomendação, né? As melhores práticas do BI. Tem muita empresa que acessa em real time todo o banco de dados, todo o RP. Tem muita empresa que faz isso e a Yellowfin permite isso. É interessante porque a maioria dos softwares de BI não permite fazer esse acesso em real time. O Power BI, por exemplo. O Power BI ele tem lá a nuvem da Microsoft e a aplicação acessando o banco de dados. Existe um recurso no Power BI que é o Direct Query, que permite acessar em real time. Mas o recurso ele é muito limitado, não tem uma série de funcionalidades e a nuvem da Microsoft vai acessar o banco de dados em real time, que muitas vezes está dentro de casa. Então, o Yellowfin é muito mais recomendável para esse tipo de aplicação acessar em real-time. Só que a melhor prática é não acessar em real-time. E aí, por isso, tem o Yellowfin, tem uma ferramenta de Data Transformation, que é muito fácil configurar. Tu aponta para o teu banco de dados e seleciona. Eu quero colocar um filtro, eu quero colocar essa tabela, esse filtro, e só esses dados para ser acessado no BI. Então, a melhor prática é essa, é criar um banco de dados do BI, em vez de acessar todos os dados que vão estar disponíveis lá para os usuários.
Então, essa é a recomendação e é assim que o Yellowfin funciona. Ele só vai acessar aqueles dados que vocês determinarem para ele acessar. Maravilha. Tem uma outra pergunta ali, Fernando, sobre preço. Laércio perguntou sobre preço. Então, nessa Yellowfin ele tem, vamos dizer assim, uma tabela de preço padrão americana. Vamos dizer assim, o preço do Yellowfin lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, é $50 por usuário. Mas isso não é para empresas de software, isso é o preço americano, é o padrão lista sugerida. No Brasil, para empresas de software, a gente não tem uma lista de preço. A gente precisa conhecer a empresa e principalmente a quantidade de usuários. Então, eu posso dizer isso, quanto menos usuários, o Yellowfin não vai ser muito barato para 5, 10 usuários, vai ser o preço que vocês têm de outras soluções de mercado. Mas se vocês tiverem 100, 200, 300, 400, 500, 1000 usuários, o Yellowfin vai ser a solução mais barata que vocês podem encontrar e nós vamos combinar o preço que fica adequado à solução de vocês. Outra pergunta é sobre os dados. Exato. Me parece que na verdade foi a continuação do Edson da pergunta anterior, né? A gente havia comentado, só fazer uma parte aqui, a gente havia comentado com relação aos links, etc., né? Então, aí no própria interface do GoToWebinar, vocês vão encontrar aí uma telinha ou uma seção do GoToWebinar chamada Handouts, e aí você tem um PDF que já está disponível para você baixar. Tá? Então, nesse PDF tem basicamente o passo a passo para o ambiente de teste, requisição do trial e também o link para os exemplos. Tá aí no handout aí do próprio GoToWebinar, na telinha aí, você vai encontrar esse PDF para baixar. Então, vocês já podem baixar nesse momento. Mas, provavelmente, na sequência, aí, durante a semana, deve acontecer um e-mail do marketing, do pessoal comercial, com o link para acesso ao replay, né, dessa apresentação, e este PDF deve acompanhar esse e-mail também. Tá? Mas está aí já, vocês podem baixar nesse momento aí. Já está disponível. Em termos de perguntas, eu acho que é isso. Arthur, não sei se há algo mais aí que você queira comentar. Para mim, parece que está tudo respondido aqui, né? Não, então, para finalizar, então, Fernando e pessoal, eu fico à disposição de vocês. O meu e-mail está na tela aí, meu telefone também, esse telefone é o WhatsApp. Eu fico à disposição para enviar para vocês um trial do Yellowfin, onde vocês vão poder baixar, instalar, ou então usar em cloud, né? O Yellowfin tem uma imagem na Amazon também, que pode simplesmente marcar lá a solução e disparar. E o Fernando e eu, a gente fica à disposição de vocês aí para ajudar vocês aí a integrar, a fazer uma avaliação, a fazer um trial. E depois essa questão de precificação, nós precisamos conhecer a solução de vocês e principalmente saber quantos usuários. Com certeza vocês vão ter aí todo o suporte adequado a integrar, utilizar, e vão ficar muito felizes aí utilizando o Yellowfin e a gente estabelecer uma parceria aí de longo prazo. É isso, a solução é muito legal. É muito legal, é rápido, o deployment é muito rápido, né, cara? Para o cara, do nada para ele funcionando, é algo assim extraordinário, né? É muito rápido para fazer a distribuição e colocar no ar, né? Isso é muito interessante. Não tem tanta burocracia, né, na distribuição. Bom, eu acho que é isso. Pessoal, a gente agradece a presença de todos aí. Mais uma vez, esse material, o PDF já está aí para vocês, mas todo o material também vai estar disponível posteriormente. Nós vamos subir o vídeo aí para o YouTube, no canal, provavelmente, da Embarcadero do Brasil. Talvez, não sei se o Arthur tem também lá um canal no YouTube, também podemos subir lá, não tem problema, junto, né? E provavelmente todos receberão um e-mail aí com um resumo disso durante a semana. Então, eu acho que é isso. A gente agradece mais uma vez todos aí, agradeço também lá a Mariana pelo apoio na organização desse evento, e principalmente o Arthur aí, que emprestou todo o conhecimento que ele tem aí do Yellowfin. Quanto tempo, Arthur, que você está com o Yellowfin aí? Há mais de 10 anos. 10 anos, você precisa de alguém que entende
alguém que entenda de BI, está aí o cara. A gente anota aí o Tem uma telefone pergunta, e o e-mail. Fernando. Como conseguir a reunião gravada? A reunião gravada. A gente vai subir ela para o YouTube da Embarcadero do Brasil, tá? Tem um canal lá. E a gente vai, posteriormente, coloca no e-mail um follow-up para todos aí com o link da gravação. Tá bom? É uma questão de baixar agora os vídeos, fazer a renderização e subir lá. Tá certo, Okay? então, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Um abraço. Até o próximo. Obrigado, Obrigado, Mari. Até mais. Tchau, tchau.